Iniciando a gravação aqui, vamos começar da onde a gente tinha parado. O Max conseguiu entrar? Entrou. Quem mais está tentando entrar aí? Ainda tem gente tentando entrar, né? Ok. Bom. Todos estão tendo acesso. Vamos lá. Vamos prosseguir, então. Tá, estávamos na questão 4. Pega bem aqui, parece que não está pegando legal. Sim, professora. Obrigada, Camila. Tá. O que nós temos aqui na questão 4? Que a gente quer qual a probabilidade dessa escolha ser feita desta forma. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é qual é, para calcular essa probabilidade, eu tenho que calcular, a probabilidade do evento, eu tenho que calcular o total por esse número aqui que eu vou calcular. Então, como é que eu calculo o total? Qual é o total de possibilidades? O total de possibilidades será a combinação de quantos eu tenho? 5. E desses 5 eu quero pegar apenas 3. Então, combinação de 5, 3 a 3. Combinação de 5, 3 a 3 é 10. Falei que precisava só pra reunião. Só usei ele pra reunião hoje. Aí eu vou começar a usar ele. Sério? Tem mais gente aqui para a sala. Tá. Então, eu tenho aqui, ó, combinação de 5, 3 a 3, que é o total. Por que 5 e por que 3 a 3? 5 porque eu tenho 3 administradores e 3 engenheiros, 3 pessoas da administração e 2 da produção. E eu vou pegar 3, por que eu vou pegar 3? Porque eu quero levar para essa viagem, esse congresso aí, apenas 3 pessoas. Então, esse é o meu total. Agora, desse total, quantos tem essa característica que ele está pedindo? É isso que eu tenho que ver. Desse total, quantos tem essa característica? Essa característica aqui. Como é que essa característica aqui? Vai ser combinação dos 3 administradores, eu quero pegar só 2. Multiplicado pela combinação dos 2 da produção, eu quero pegar só 1. Por que tem que ser uma multiplicação? Porque eu quero isso e isso. Então, eu tenho um produto. Certo? Mais alguém? Ô, professora, só que eu acho que não tá aparecendo a parte de cima do quadro. Tá, vou arrumar só um pouquinho. Não tá pegando a parte de cima do quadro. Professora, essa é a 4, né? Agora ficou bom, né? Sim, essa é a 4. Peraí. Ficou legal assim, gente? Sim, agora sim. Tá. Agora pega todo o quadro, né? Dá sobra um pedaço de parede para cá e aqui. Ok. Tá Isso aí. Tá, feito. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho essa combinação aqui. Essa combinação vai ser o quê? Combinação de 3, 2 a 2 é 2 e combinação de 2, 1 a 1 é 2. Então, eu tenho 6. Como é que eu calculo essa probabilidade?
a probabilidade é esse número aqui, 6, que satisfazem o que eu estou querendo, sobre o total de possibilidades, que é 10. Então, eu tenho 0,6, ou seja, a probabilidade é de 0,6 e a chance é de 60%. Conseguiram entender essa questão? Sora, na verdade, eu não peguei o raciocínio, porque eu acho que eu demorei um pouco para entrar na aula. A senhora usou combinação nesse exercício aí? Sim, Cristiano, primeiro, a pergunta era probabilidade, certo? Então, comecei pela situação. O que é uma probabilidade? Probabilidade é o resultado de uma divisão aqui. E divisão do que eu estou procurando dividido pelo total de possibilidades. Como é que eu vejo o total de possibilidades? Eu não tenho 5 pessoas e eu quero dessas 5 pessoas pegar 3. Então, eu tenho que fazer as combinações possíveis. O porquê que não é um arranjo e sim uma combinação? É uma combinação porque é indiferente pegar o Paulo, a Ana e a Camila, ou a Camila, a Ana e o Paulo. Eu altero a ordem e não altera quem eu pego para esse conjunto. Logo, é uma combinação. Se sofresse uma alteração, não seria uma combinação e sim um arranjo, certo? Então, eu tenho que combinar todas as possibilidades. Quantas pessoas eu tenho? 5 pessoas. E dessas 5 pessoas, eu quero escolher quantas? 3. Por isso que a combinação de 5, 3 a 3. Isso vai me dar um total de 10 possibilidades distintas de escolha dessas 5 pessoas. Tá? Vai me dar, dessas 5 pessoas, não, dessas 3 pessoas. Tenho 10 possibilidades distintas entre essas 5 e escolher 3. Bom, ok? Professor, Ah, eu não fiz por combinação, na verdade eu coloquei todas as possibilidades e fiz só o número dividido pelo total. tá, mas deu Número depois 60%? deu, o valor deu isso. Então tá. Eu resolvi diferente. Essa é a maneira matemática de fazer, tá? Mas se a linha de raciocínio foi outra e chegou ao mesmo resultado, quem sou eu para dizer não? Aí, agora a ideia é achar as possibilidades que isso aqui aconteça. De 3 administradores eu escolher 2 e de 2 da produção eu escolher 1. Como é que eu faço? Combinação de 3, 2 a 2 e combinação de 2, 1 a 1. É dessa forma que eu vou fazer. Aí eu tenho aqui, Cristiano, a possibilidade entre essas 10, quantas das 10 satisfazem essa condição aqui? São quantas? 6. Aí eu consigo calcular a probabilidade. A probabilidade de 6 entre 10, 60%. Certo? Tá, agora eu entendi, só que no caso eu tinha usado aqueles eventos dependentes, por isso que eu dei um outro resultado. Deu outro resultado, né? Porque não dá para fazer. É. Tá. Eventos dependentes é quando tem escolhas sucessivas ali, né? Nesse caso, não tem escolhas sucessivas, tu vai escolher direto. Tá? Questão 5. A questão 5... a questão 5 ninguém errou. Vocês devem ter procurado essa questão na internet, eu tirei ela da internet. Vocês devem ter digitado ali, deve ter pego. Tá? Eu só usei porque tinha que fazer uma combinaçãozinha ali para te enxergar que duas... Uma era falsa, a primeira era falsa, as outras 2 eram verdadeiras. Acho que era isso aí. Tá? Então, vamos para 6 direto. Questão 6. A questão 6 é, para mostrar aos seus clientes alguns dos produtos que vende, um comerciante reservou... Eu não tô... Tá sendo gravada essa reunião, né? Sim. Tá gravando. Um representante resolveu colocar na sua vitrine 3 latas de refrigerante lado a lado. Se ele vende 6 tipos de refrigerantes diferentes, de quantas maneiras distintas ele pode colocar isso na sua vitrine? Bom, o cara tem um total de 6 e vai usar 3. Gente, vamos imaginar o seguinte. Aqui é a vitrine do camarada, ele vai colocar ali as latinhas de refri, tá? Se ele colocar a Coca, a Fanta e sei lá qual é a outra, Guaraná. Tá? É uma possibilidade. Bota Coca, Fanta e Guaraná. O cara, ele vai querer que, como
que desses três, qual é o refrigerante que vende mais? É a Coca-Cola. Geralmente, o produto que está no meio tem maior visibilidade. Então, colocar assim na vitrine é diferente do que colocar aqui no meio. A Coca. Aqui a Fanta e aqui a Guaraná. E também é diferente do que colocar desta maneira aqui, ó. Guaraná aqui, Coca aqui, Fanta aqui. E existem outras possibilidades. Então, a ordem que esse cara está colocando, expondo esses refrigerantes ali na vitrine dele, é diferente uma da outra. Por ser diferente, tu tem um arranjo de 6, 3-3. Tá? E daí um arranjo de 6, 3-3, vai te possibilitar 120 possibilidades diferentes. Por incrível que pareça. Nossa, eu fiz combinação achando que a função era a mesma, porque tu tinha 3 lugares e tu tinha 6 tipos de coisa para colocar ali, mas eles iriam ficar ali. Foi o meu raciocínio, por isso que eu usei combinação. Mas não, né? Porque quando tu coloca a ordem disso aí, altera. Tanto é que alguém me perguntou isso no privado e eu falei, olha só, cara, arrumar uma vitrine é uma arte. Então, a ordem, até das cores, do que chama mais atenção, influencia na venda do produto. Tanto é que tem alguns caras que pagam para o seu produto ser mais visível do que o do seu adversário, ou assim por diante. Então, a ordem ali altera a visibilidade dessa vitrine. Por isso que é um arranjo, tá? Questão 7. Dois anos antes das eleições, bom, essa daqui também foi um problema, tá? 2 anos antes das eleições, um diretório compara seu principal candidato à prefeitura. Esse cara é o A. Com possíveis concorrentes, B, C e D, de outros partidos. E um eventual segundo turno, A. Então, se for para o segundo turno, o A, em relação ao concorrente B, ele tem 70% de chances de ganhar. Se o A for contra o C, ele tem 60% de chances de ganhar. E se o A for contra o D, ele tem 50% de chances de ganhar. Então, eu li e organizei minha linha de raciocínio aqui. Aí, em relação às probabilidades de ir para o segundo turno, bom, se for para o segundo turno, as chances são essas. Agora, qual a probabilidade de ir para o segundo turno? Bom, outra situação. As possibilidades de ir para o segundo turno é que A já está no segundo turno. B tem 20% de chances de ir. C tem 30% de chances de ir. E D tem 50% de chances de ir. Então, a situação é essa. Aqui é a chance de cada um de ir para o segundo turno. Se ele for para o segundo turno, qual a probabilidade dele perder para o A? É isso que está escrito. Então, a gente tem que levar em consideração 2 possibilidades. A possibilidade de ingressar no segundo turno e a possibilidade de ganhar ou perder de A no segundo turno. Tá? Aí, item A. Qual é a probabilidade estimada por esse diretório de B ser o vencedor? Bom, para B ser o vencedor, qual é a primeira coisa que tem que ocorrer? Ele pode ser vencedor se ele não for para o segundo turno? Não. Então, para ser o vencedor, ele tem que ir para o segundo turno. Aí, para o segundo turno, é quanta possibilidade? 0,2. E ele, indo para o segundo turno, ele tem ainda que vencer quem? Vencer o A. Mas A tem a possibilidade de 70% de vencer. E B tem quanto de possibilidade? 30%. Então, ele tem que ir para o segundo turno e ainda vencer. Essa aqui é a probabilidade dele ir, vezes a probabilidade dele vencer. Então, é de 0,06, ou seja, 100%. Tem que levar em consideração as 2 possibilidades. A
a possibilidade dele ingressar no segundo turno e a possibilidade dele vencer o A no segundo turno. A tem chance de 70%, logo esse cara tem chance de 30%, que é o que falta para somar a 1. Conseguiram entender essa situação? Sim. Ok, vamos para o próximo. Qual a probabilidade estimada de A vencer as eleições? Bom, A já está no segundo turno, né? A já está no segundo turno. Então, para A vencer, existe a possibilidade dele vencer quem primeiro? Vencer o B, vencer o C e vencer o D. Para ele vencer, ele tem que vencer todos. Então, ele tem que vencer o A e vencer o B, ou vencer o A, ou vencer... Opa! O A, vencer o B, ou vencer o C, ou vencer o D. Se A vai, ele tem que ver. Se for vencer o B, qual a probabilidade do B ir vezes a chance dele ganhar? Mais a probabilidade dele vencer o C ir para o segundo turno, que é 0,3, desculpe, e o A ganhar. Mais a probabilidade do D ir para o segundo turno e o A ganhar. Então, é isso aqui. Isso aqui vai dar 0,14 mais 0,18 mais 0,25. Então, a chance do A ganhar essas eleições é o somatório de todas essas probabilidades, ou seja, 0,57. Ou 57% de chance de ganhar. Essa questão é uma questão muito interessante, porque ela leva em consideração duas situações. A do camarada ingressar no segundo turno e dele ganhar ou vencer o segundo turno. Ninguém ganha o segundo turno sem ter chegado ao segundo turno. E isso é uma coisa que fica subentendida ali. Eu achei que essa questão aqui, para vocês, seria uma questão de interpretação de alto grau de dificuldade. Certo? Errado? O que vocês acharam? Realmente é mesmo. Tá? Porque vocês, a maioria, talvez até tenham acertado essa daqui, mas essa daqui do somatório foi uma lavada. A 7B, eu me lembro que vários erraram a 7B. Eu tenho uma planilha de acertos de erro de cada questão ali, para saber exatamente qual é a habilidade que vocês estão conseguindo desenvolver ou não desenvolver, aquelas que vocês sabem mais, aquelas que vocês sabem menos. Tá? Bom, questão 8 e última. Questão 8 e última diz assim, ó. Duas costureiras fazem individualmente um trabalho de... Essa questão 8 é muito parecida com a questão 7. Trabalha as mesmas habilidades aí, ó. Duas costureiras fazem individualmente trabalhos de finalização de uma fábrica de camisetas. Uma delas finaliza 1.800 camisetas. Vou dizer que essa aqui é a A. Ela finaliza 1.800 camisetas. A B, que é a segunda costureira, ela finaliza 2.000 camisetas. 2.000 camisetas por mês. Só que a A finaliza 1.800, só que 5% disso aqui tem defeito. Quanto é que é 5% de 1.800? É isso que a gente tem que saber. 90. Então, dos 1.800 camisetas que ela faz, 90 tem algum tipo de defeito. A costureira B, ela finaliza 2.000 camisetas, mas 7% dessas camisetas tem defeito. Então, das 2.000, 140 tem defeito. Isso aqui é o que eu li e consegui retirar já do exercício. Agora vem a pergunta. A pergunta é, reunindo as peças finalizadas em um determinado mês, pelas duas costureiras, uma peça é detectada com defeito. Qual é a probabilidade dela ter sido finalizada pela segunda costureira? Então, aqui já está sendo levado em conta que a peça tem defeito. Então, como é que eu vou calcular essa probabilidade? A probabilidade vai ser o quê? O número total de defeitos e depois os defeitos da costureira B. Isso vai me dar a probabilidade. E daí, o número total de defeitos é 230, né? Quando eu somo isso aqui, vai dar 230. Então, a probabilidade dessa peça com defeito
entre as 230 que tinham defeito, serem da costureira B, é 140 por 230. Simplifiquei ali, isso aqui vai dar 0,68, ou seja, 60,8%. Com isso, a gente encerra a correção desse trabalho 1. Vocês têm a foto dele no grupo e tem ele explicadinho aqui e vai ficar gravado ali para postar depois. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá. Gente, agora o que eu gostaria? De começar a trabalhar com vocês alguns exercícios utilizando a tabela. Você lembra que antes daquele feriado do dia 1º de maio, eu tinha colocado para vocês uma tabela ali no grupo, que era para vocês imprimirem, e eram 20 e poucas folhas de tabela. Vocês imprimiram essas tabelas? Essas tabelas são fundamentais para a gente fazer alguns exercícios. E facilitam aonde? Facilitam na hora da gente resolver alguns exercícios até parecido com esses que nós temos no trabalho. E daí não faz com que eu tenha que calcular todos aqueles itens. Certo? Professora, olha só. Desculpa incomodar de novo. Tinha um exercício no trabalho ali que era a tua média ficava 20. Tipo, com a tabela não dá para fazer. Acho que até falei com a senhora sobre isso. Sim, daí se não dá para fazer com a tabela, Cristiano, tu vai ter que calcular. Tá, mas não tem aquele negócio de acumulado? Não? Eu não sei qual era a pergunta, né, Cristiano? Qual era a pergunta? Tá, enfim, deixa assim então. Lê a questão aí, Cristiano. Não, é do trabalho, é só uma dúvida ali, porque eu comentei com ele, a senhora explicou uma maneira de fazer, que podia fazer acumulado, acho que era Poisson, se não me engano. Mas, enfim, deixa assim, eu vejo depois isso aí. Não vou atrapalhar a aula. Eu acho que ele está confundindo. Quando ela falou de acumulado, é quando tu calcula algum número que tem na tabela e tu usa, tá acumulado, por exemplo, de 0 a 6. Acho que foi isso que a professora explicou, né, professora? Sim. Não usar um número maior que a tabela. Eu vou pegar minha tabela aqui. Tá. Eu tô aqui com meu iPad com a tabela aberta, tá? Então, assim, ó, nós temos, indo para as tabelas, nós temos 4 tabelas importantes, mais uma lá no final. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai ver agora. Eu vou dar uns exemplos para facilitar a vida de vocês na hora desses cálculos. Apagador improvisado. Tu poderia fazer algumas questões desse último trabalho, professora? Não, nesse trabalho eu não vou fazer nenhuma, porque eu ainda dei uma chance de vocês postarem até domingo, tá? Então, se eu fizer, eu estou gabaritando o trabalho que eu estou pedindo para vocês fazerem. Ah, tá, eu não sabia que tinha aumentado o prazo. Quem está falando? Oi, Camila, aumentei, tu não tá lá no grupo, Camila? Tô, mas eu não vi. Ô, Camila, o grupo bombou hoje de tarde, tu estava onde, Camilinha? Tava trabalhando, né, para pagar o pão. Olha só, Camila, como eu vi que muita gente estava com dificuldade, eu aumentei o prazo da entrega do trabalho até domingo às 22 horas, tá? Ah, tá. E vai valer a mesma coisa, então. O valor do trabalho? Quem entregar hoje ou domingo. Sim, tanto faz, vale tá. 1,5 pontos, tá? Ah, não, beleza. Bom, vamos lá. Quando tu tens ali as tabelas, tu tem a tabela A, a tabela A, a tabela B, a tabela C e a tabela D. Quando se utiliza cada uma dessas tabelas? A tabela A é binomial e a tabela B é binomial acumulado. A tabela C é Poisson e a tabela D é Poisson acumulado.
Essas tabelas acumuladas facilitam para que tu não precise fazer um somatório, que nem o Cristiano, acho que não me lembro se era o Cristiano ou o Rafael, que estava querendo fazer um monte, assim, calcula um, calcula outro, calcula outro, calcula outro, e daí tem que somar tudo aquilo. Tu pode ir direto na acumulada. Então, vou dar um exemplo disso aqui para vocês, tá? Ah, e ainda tem essa tabelinha aqui, ó, que ela é show de bola. É a tabelinha E. A tabela E, ó, vamos ver se aparece aí. Tabela E. A tabela E é essa aqui do triângulo de Pascal, ó. Por amor de Deus. Não consigo. Consigo virar isso aqui, tá me deixando louca. Tem que tirar o giro automático, senhor. Pois eu sei que ela tá virando automático, mas cada vez que eu posiciono, porque eu tô de costas aqui, cada vez que eu posiciono para a câmera, ela fica virando, me deixando louca. Mas vamos ver se eu consigo assim. Ó, eu viro e dela vira. Nossa, virado mesmo, Zar. É essa tabela aqui, ó. Viram ela? Essa aqui do triângulo? Essa aqui. Aham. Tá. Essa tabela é a seguinte, ó. Essa tabela vai me dar todas as combinações. Então, eu não preciso calcular a combinação. Eu venho ali e ela me dá a combinação. Então, a combinação ali A combinação, por exemplo, eu quero uma combinação na tabela E, eu quero uma combinação de 6, 3 a 3. Como é que eu enxergo essa combinação de 6, 3 a 3? Lá na tabela, eu vou ter uma coisa assim, ó, N e algum número aqui embaixo. N, X a X, tá? Essa tabela E é toda de N, algum número. Ela começa com N, 0 a 0, N, 1 a 1, N, 2 a 2, e assim vai até N, N. Tá? Então, se eu quero combinação de 6, 3 a 3, como é que eu faço? Eu vou na linha do 6. Então, lá na linha que está o número 6, e vou até aonde tem N, 6 a 6 lá embaixo. Opa, até o 3. N, 3 a 3. Porque é 6, né? 6, 3 a 3. Até o N, 3 a 3. Então, linha do 6, 3 a 3 vai dar quanto? Vai dar 20. Então, por a tabela, que é o triângulo de Pascal, eu consigo analisar isso aqui. Vocês estão com a tabela aí ou não? Sim. Sim, professora, sim. Ok. Agora eu quero fazer alguns exercícios utilizando essas tabelas. Pode ser? Bom, vamos começar agora. Então, vou apagar aqui. Copiaram o que é cada uma dessas, para vocês saberem. Eu, se eu fosse vocês, escrevi em cima da tabela ali o que é cada uma, porque às vezes os caras ficam ciscando, mesmo estando escrito ali, você se atrapalha. Então, o que eu tenho ali? Vamos imaginar, vou pegar uma questão assim, ó. Vou pegar uma questão que seja, sei lá. Exemplo 1, eu tenho uma caixa lá com resistores, pode ser. Tá? Então, a caixa tem um total lá de, sei lá, deixa eu ver, tem um total lá e eu vou escolher, desse total tem 200 resistores, tá? E eu escolho, desses 200, eu escolho 8. Qual a probabilidade entre esses 8 resistores, 2 terem defeito? Qual a probabilidade de 2 terem defeito? Se eu sei que dentro desses 18, a probabilidade de defeito é de 10%.
Como é que eu faço essa questão? Eu tenho uma caixa que tem 200 resistores, dentro desses 200 resistores, 10% eu sei que tem defeito. Desses 200, eu escolhi 8 e eu quero saber qual a probabilidade de 2 terem defeito. Como é que eu faço? Professor, pode corrigir, não sei o que, os exercícios de hoje, do trabalho de hoje, não sei o quê. O que é, Andrei? Não, eu falo. Não te escutei. Liguei sem querer aqui, professor. Ah, tá. Tava conversando aqui, escutando. Tá. Então, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui é o quê? É binomial, é Poisson, multinominal, hipergeométrica. O que é isso aqui? Parece hipergeométrica, né? Por que, Kleber? Colocando um total e pegando uma amostra, é isso? Ok? Se eu pegar um total 200, escolho 8 e quero que 2 tenha defeito, mas desse total, quantas tem defeito? Duas tem defeito, que é? Tu tem 10% com defeito. Quando tu tem uma hipergeométrica, tu não tem que ter N, R, X e N maiúsculo, N minúsculo, R, X. Isso. Tu tem esses 4 itens aqui nessa questão? Não tem. Então não passei hipergeométrica. Uhum. Poisson? Poisson, o Max. Max. Vai ter que passar para binomial, acho, né? Tá, só uma pergunta. Poisson, para ser Poisson, a variável não tem que ser contínua? Agora caiu os buchados do bolso agora. Tu não sabe o que é contínua, Maxwell? Não é Poisson, porque tem que ser espaço, tempo, né? Esse tipo de coisa. Não é contínuo. Ó, então vamos explicar para o Maxwell o que é ser contínuo. Variável contínua é aquela variável que tu está trabalhando no intervalo de tempo dentro do conjunto dos reais. Aqui eu estou contando fusível com fusível. Tem como ser 1,5 fusíveis com defeito, Maxwell? Não. Não tem como. Então isso aqui não é contínuo, é uma variável discreta. Variável discreta eu tenho que fazer por qual situação? Binomial. Binomial. Posso transformar uma binomial em Poisson se o número for muito grande. Mas não é muito grande, porque eu estou escolhendo 8. Então, quem é o meu N? 8. Dessas 8, quantas eu quero que tenha defeito? 2. Qual é o meu P? 0,10. Quem é o meu Q? 0,90. Para fazer isso na tabela, e é isso que vocês não sabem, vocês leem o exercício e não conseguem relacionar tudo isso que eu falei. Tá? Aí é que está o grau de dificuldade de vocês. Então, assim, ó, para olhar isso na tabela, qual tabela que eu vou olhar? Tabela A. E como eu enxergo isso lá na tabela A? Perdi minha tabela. Estou abrindo ela de novo. Está baixando aqui a tabela, que eu fechei sem querer. Tá, então eu estou indo lá na tabela A, e na tabela A eu tenho que olhar o quê? Eu procuro na tabela A. Eu achei aqui N8, X2, o que mais isso? Meu P 0,10, né? Isso, né? Uhum. Então, tabela A, tu vai lá no N8. O N é esse cara que vai estar na primeira coluna ali. Então, quem é o teu N8? O N8 tu vai encontrar na folha 2, eu acho. É isso? Isso. 2. 09619? 0,2376. Eu achei 14,1. Aí. 14,88. 1488, tá certo, é isso aí mesmo.
Cada um está conseguindo um número, queridos. Vocês têm que se coordenar. Olha só, tabela A, lá no N8, no X2, e aquele número que fica ali em cima tem que ser 0,10. Quanto é que deu? Zero 1488, isso? Ai, a minha folha saiu cortada os números. 1, 2 até o 8. 6, 7, 8. 8, 2, 0, 14, 8, 8. Isso aí. Isso é terem defeito. Todos encontraram isso aqui? Isso aqui está na folha 2, na página 2. Agora, se eu tivesse perguntado assim, ó, no máximo 3 com defeito. No máximo 3, só que não é limite superior, no máximo 3 eu não teria que somar x0 mais x1 mais x2 mais x3 e parar no x3? Sim, mas eu preciso calcular todas essas? Não, eu vou na tabela B, que é binomial acumulada. Lá na tabela B, que é binomial acumulada, eu vou direto no mesmo lugar. O meu N é 8 e o meu X agora vai ser quanto? 3. Porque o X sendo 3, já vem com o somatório do 0, do 1 e do 2 e o dele mesmo. Então, o que eu vou fazer? N8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N8, X3, 0,1, vai dar 9,950. Acharam isso? Sim. Essa dúvida que eu estava antes, professora. Como é que é, Pedro? Eu não sabia usar a tabela B. Não sabia como é que era a função dela, agora eu entendi. Agora entendeu? É. Tá, e se eu tivesse perguntado assim, ó, no mínimo 4. Seria a mesma coisa, no caso, né, Sara? Não? No mínimo... Porque é abaixo de 3, né? Não, no mínimo 4 eu vou querer o quê? 4, x4, mais x5, até que x... O meu N é 8? Até o 8. Mais x6, mais x7, mais x8. Eu vou querer o somatório de tudo isso aqui. Pô, o somatório disso aqui é um saco de fazer. Então, o que eu faço? O que não está nesse somatório aqui? Quem é que não está? Não está o 0, não está o 1, não está o 2, não está o 3. Concordam? Esses caras não estão. O 0, 1, o 2 e o 3. Então, o que eu faço? A probabilidade do evento ocorrer é 1 menos a probabilidade do evento não ocorrer. Estão lembrados? Relação fundamental da probabilidade. Ah, essa é uma fórmula que a gente viu, essa relação fundamental. Então, tu vai pegar o que tu não quer. O que tu não quer? Não quer o acumulado de 3. Isso é o que tu não quer.